Fala galera, vamos falar aqui um pouco hoje sobre gênero de filmes, tá? Eu percebo que muitas pessoas estão fazendo confusão com a questão dos gêneros, né? Na hora de preencher o relatório, tá bom? E outra coisa, também não confundam atores com personagens. Onde é para colocar o nome dos atores ou do elenco, é para preencher com o nome das pessoas que fazem as personagens, tá bom? Isso vocês vão descobrir lá na ficha técnica, tá? Na ficha técnica do filme ou nos créditos que aparecem lá no final do filme, beleza? Então, vamos ao tema, né, da nossa aula, que é sobre gênero de filmes, tá? O primeiro gênero, pessoal, é o filme de ação, que a gente vai falar aqui, tá? Um filme de ação é um gênero de filme que geralmente envolve a história de protagonistas, né? Um que é o personagem, seria o personagem do bem, e o antagonista, que é o personagem que vai contra os planos do protagonista, tá? Então, no caso, o personagem do mal. Eles resolvem suas disputas, assim, com o uso da força física, certo? Os filmes de ação ele tem como história assim o crime, né? O faroeste, a guerra e por aí vai, tá bom? Geralmente são superproduções que abusam de efeitos especiais. A maioria dos filmes de ficção científica e policiais também são filmes de ação, tá bom? Então a gente tem aí como exemplo, né, o filme do Wolverine, Duro de Matar, o Superman, né? São todos filmes de ação. Agora, o próximo gênero é o gênero animação. Animação refere-se ao processo como cada fotograma, né, de um filme, aquilo que aparece na tela, ele é produzido. Como é que é feito isso, né, o filme de animação? Ele é produzido individualmente, cada imagem, podendo ser gerado por computação gráfica, fotografando a imagem, né, desenhada, é, que repetidamente fazendo-se pequenas mudanças a um modelo fotografando o resultado, tá? Então, como é que é isso? Você vai tirar a imagem, né, do desenho e aí, aos poucos, essa imagem é ligada uma à outra com uma determinada velocidade da ideia de movimento contínuo, tá? Então, é só pensar aí nos filmes como Alvin, os Esquilos, Frozen, Dragon Ball Z também, né? São filmes de animação. Os filmes de aventura, né, porque a aventura é um gênero cinematográfico que reflete o mundo heróico de combates e aventuras. A gente tem aí como exemplo desse gênero, né, os filmes Senhor dos Anéis, Homem-Aranha, tá bom? E comédia, né? Comédia é basicamente o uso do humor das artes cênicas, né? Que é usado nos filmes. Também pode significar um espetáculo que recorre intensivamente ao humor, né? De forma geral, a comédia é o que é engraçado, que vai fazer a gente rir. Então, os filmes aí, ó, Se Beber Não Case, Minha Mãe é uma Peça, são filmes de comédia, certo? Agora, o documentário é um gênero que se caracteriza pelo compromisso com a exploração da realidade. Na maioria das vezes, são relatos sobre determinado assunto e não tem um personagem vivendo a história, né? São pessoas reais, assim, do mundo real mesmo. Então, ó, Lixo Extraordinário, This Is It, Democracia em Vertigem são documentários, tá bom? Agora, fantasia é um gênero de arte que usa a magia ou formas sobrenaturais, né? Como elemento principal de uma história. Então, fala do mundo fantástico ou até mesmo da mitologia. Olha só, o Percy Jackson é um filme de fantasia. Harry Potter, Nárnia, tá bom? Agora, o faroeste, né? Ou o westerns, é chamado, deve ser assim que fala, né? Não sei muito bem inglês.
É chamado filme, né, de westerns ou faroeste, aquele que tem filmes de cowboys, né, que compõem um gênero clássico do cinema, principalmente norte-americano. O termo em inglês significa ocidental e refere-se à fronteira do oeste norte-americano durante a colonização. Essa região também era chamada de Far West, né? E é por isso que quando o termo foi para o português, né, ficou Faroeste, né? Então, geralmente tem muita ação nesses filmes, né? E tem uma coisa meio romanceada, né? Acontecimentos dessa época da colonização ali, daquela região. Então nós temos Django, Três Homens em Conflito, são filmes de faroeste, tá bom? Agora, ficção científica é uma forma de ficção desenvolvida no século XIX, né? Lá atrás mesmo, que lida principalmente com o impacto da ciência, né? Tanto verdadeira como imaginada, sobre a sociedade ou aos indivíduos. O termo é usado para definir qualquer fantasia literária, né, ou cinematográfica que inclua o fator ciência como componente essencial, tá? Do roteiro, da história, né? Então, Jogos Vorazes, O Preço do Amanhã, são exemplos aí de filmes de ficção científica, né? Agora, guerra, como o próprio nome já diz, é um gênero que relata guerras, né? Dependendo do filme, geralmente a história é relatada totalmente sem cortes, né? Ou seja, ela é mostrada todas as cenas de ela mostra todas as cenas de violência, né, de forma muito forte. Então, o Coração Valente, o Resgate do Soldado Ryan, né, e aí pode ser uma guerra que realmente aconteceu ou uma guerra inventada, ficcional. Agora, os musicais é um gênero de filme no qual a narrativa se apoia sobre uma sequência de músicas coreografadas, né? Como forma de narrativa. Então, o que vai predominar é essa coreografia e essa música, né? Então, Nine, Burlesque, são filmes são musicais, né? Já os filmes do gênero romance, eles podem ser definidos como aqueles cujo enredo se desenvolve em torno do envolvimento amoroso entre os protagonistas, tá? Um dos pré-requisitos, né, do gênero é de que o filme tenha um final feliz. Contudo, isso é importante, né? Alguns filmes com final triste também podem ser considerados filmes do gênero romântico, tá bom? Então, ó, Crepúsculo, Comer, Rezar e Amar, Meia-Noite em Paris, são filmes aí de romance, tá bom? São exemplos, tá? Agora o suspense, né? O suspense é chamado assim no momento que predomina o sentimento de apreensão no espectador, né? Também é um recurso de narrativa que busca provocar esse sentimento de tensão, tá? No público ali que tá assistindo. Por extensão literária e cinema, o termo suspense passou a designar um gênero de livros e filmes que tem como característica o uso sistemático, assim, por assim dizer, deste recurso com a criação de cenas que tem por objetivo pregar um susto ou medo no espectador. Então, exemplos aí Corra, Uma Noite de Crime, Os Infiltrados, né, causa essa tensão a todo momento. Agora, terror, que é um gênero ficcional, né? Terror ou horror, existe, assim, qualquer meio de comunicação e que se pretende provocar a sensação de medo, né? Não é a tensão, mas aí já é o medo. Esse gênero está intimamente ligado à ficção fantástica e até mesmo da ficção científica, né? O medo é a fonte dos filmes, né, de terror. Então, O Exorcista, O Ritual, são filmes aí
desse gênero, né? Terror. Agora, o drama se caracteriza por uma seriedade, dignidade, assim, tá? Frequentemente envolve envolvendo assim um conflito entre um personagem, algum poder de instância maior, como uma lei, os deuses, o destino, ou até mesmo a sociedade, tá? Então nós temos aí filmes como Uma Mente Brilhante, Menina de Ouro, Os Intocáveis, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham compreendido e até mais.